É possível um lobisomem atacar uma comunidade por mais de 40 anos e ninguém saber quem é o indivíduo que se transforma. Seguimos todas as pistas e investigamos a fundo, e tudo que eu posso dizer é que são mais de um lobisomem ou a pessoa que se transforma, mexe com feitiçaria e conhece segredos ocultos para nunca ser pego. Boa noite, eu me chamo José Rodrigues, tenho 45 anos e moro no estado do Maranhão, um dos lugares mais assombrados, se não o mais assombrado desse Brasil. E desde menino eu escuto falar em coisas sobrenaturais que a vizinhança toda relata. Porém, muitas dessas aparições se devem ao fato da nossa casa ficar exatamente de frente a um antigo cemitério. E vocês não fazem ideia do tanto de coisas que já vimos e ouvimos por conta disso. Já ouvimos gente chorando lá dentro em plena madrugada, já ouvimos pedido de ajuda, gritos, e vimos até um garoto pequeno correndo lá dentro e rindo. E isso tudo no escuro. Mas a história que eu quero trazer hoje é sobre gente que vira lobisomem. Bem, a primeira vez que eu me deparei com esse bicho foi na época de Quaresma, e a maioria das ruas era só mato e o pessoal só vinha para cá enterrar os seus parentes. Aqui onde eu moro até os dias de hoje, bem, naquele tempo haviam poucas casas. As terras aqui eram bem baratas, na verdade, era quase de graça, justamente por conta do cemitério. O povo era cheio de superstição e não queria ter casa onde diziam que poderia ser assombrado. Só que teve gente como meu pai que não ligou para isso. E na época ele comprou muitos lotes bem baratos, fez a nossa casa e botou cerca em tudo que tinha comprado. Pois ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele venderia tudo ali e ganharia um bom dinheiro. E não deu outra. Com o tempo, o pessoal começou a procurar o meu pai atrás de compra e ele vendeu tudo. E as pessoas começaram a fazer as suas casas. O lugar antes era chamado de Morro do Cemitério e depois ficaram chamando de Alto do Cemitério e hoje se chama Bom Jardim. Mas antes o nome era esse, Alto do Cemitério. Bem, quando eu era adolescente e morava com os meus pais, em uma certa manhã de domingo, subiu o alto a pé um pessoal que vinha trazendo um menino para enterrar. É uma das coisas mais tristes que se pode ver. Eu mesmo nem gosto de olhar. Eu só vi que era um menino pequeno pelo tamanho do caixão que estava sendo carregado. O pessoal entrou e se despediu enterrando o garoto em uma cova no chão e perto do meio-dia eles foram embora. O dia passou e já à tardinha me apareceu um homem estranho, todo sujo como se tivesse saído de dentro da lama. Ele tinha os pés cheios de feridas, os dentes amarelos e fedia que nem um porco que rolou na lama. Ele me viu sentado em frente à minha casa e veio ao meu encontro. Ele se aproximou e me pediu um copo d'água. E eu pedi que ele esperasse ali e fui pegar meio desconfiado, pois eu nunca dei confiança para estranhos, principalmente do jeito que ele estava. O homem bebeu a água e falou bem assim: "Que cheiro bom!" E ficou farejando algo que eu não conseguia sentir. Ele parecia que estava enfeitiçado pelo cheiro e ficava tentando sentir cada vez mais. Até que eu já estranhando por demais o jeito dele, eu falei: "Já bebeu a sua água? Agora siga o seu caminho." O homem me olhou com raiva e bateu o pé no chão, limpando a sujeira, e se foi dando a volta como se estivesse indo para trás do cemitério. E eu já estranhei ainda mais o homem, pois o caminho que ele pegou não tinha nada, só mato. E como já era fim de tarde, eu já pensei: esse aí não é coisa boa. Eu, às vezes, não aguento o tanto de mosquito que vem pra cá à noite. Imagina se enfiar no mato desse jeito. E do jeito que ele estava, esse aí com certeza aprontaria. E quando anoiteceu, eu fechei as portas da minha casa e fui deitar. Mas desde pequeno, o meu sono foi leve.
e não podia dar um vento mais forte que eu já acordava. E nessa noite, com a hora já adiantada, beirando a madrugada, eu acordo com aquele barulho de terra sendo jogada e uns rosnados que era a coisa mais medonha que alguém poderia escutar. E na hora eu levantei, e a minha mãe, quando ouviu, ela logo disse: "Não vá lá fora não. Se deite, menino. Cê besta, homem. Isso aí é obra do cão. Dá confiança não." Nessa época, o meu pai trabalhava viajando e só estava a minha mãe e eu em casa. Eu saí da cama e fui até a cozinha, onde guardava uma faca amolada, que para rolar a cabeça de um era bem ligeiro. Eu me aproximei da porta e escutei o barulho que continuava e percebi que vinha lá do cemitério. Era um barulho de terra sendo jogada. Algo estava sendo cavado. Mas que animal dava essas baforadas? Atrás da minha casa havia um terreno e mais para baixo uma casa que pertencia a um compadre do meu pai chamado Roberto. Ele tinha permissão de entrar pelo meu portão de trás e eu só escuto ele batendo na porta da minha cozinha e chamando o meu nome. Eu vou e abro a porta e o vejo armado e me perguntando que diabos era esse barulho. Eu falei que estava vindo do cemitério. E ele, quando ouviu mais alto, ele logo disse: "Lá de trás dava para ouvir." E eu já me assombrei. Ele continuou: "Mas agora, escutando daqui, eu não faço ideia que animal pode ser esse." O bicho cavava e às vezes parecia estar bufando. E aí voltava a cavar e dava uns gemidos como se fosse uma pessoa sentindo muita dor. E foi então que ouvimos um grito de gente, como um homem sendo morto, e achamos que poderia ser alguém sendo atacado. Eu abri a porta e corri até a entrada do cemitério com a faca na mão e o Roberto com a carabina. Mas nem precisamos entrar para ver o que tinha feito os barulhos, pois lá dentro se levantou um bicho tão medonho que só de lembrar eu me arrepio inteiro. O bicho tinha os braços e as mãos que arrastavam no chão e era todo cheio de pelos ralos. O rosto da criatura era pontudo e os olhos esbugalhados, com as orelhas caídas, e eu duvido que possa existir coisa mais feia que aquilo no mundo. O bicho deu 2 passos para frente, como se fosse nos atacar, e o Roberto disparou. Foi um tiro e uma carreira, como dizemos aqui. O animal correu para o fundo do cemitério e nós corremos de volta para casa. E lá de dentro, ouvimos os uivos do bicho, lá dentro da mata escura. "Isso é um lobisomem", dizia o Roberto, e eu concordei na mesma hora. Nunca pensei que um diabo desses pudesse realmente existir, mas o que vimos era um. Eu apostaria a minha vida nisso. Eu não consegui mais dormir naquela noite. E pela manhã, fomos ver o que o bicho estava procurando, e quando vimos, havia um buraco já fundo e terra jogada para todo lugar. E foi aí que o Roberto falou: "Eu aposto que o bicho veio atrás do menino. Dizem que essa coisa gosta de criança. Imagina se nós não tivesse saído e vindo ver. Ele teria levado o menino com ele." Eu nunca vi tamanha perversidade na vida. Uma coisa daquelas não poderia ficar solta por aí. E a notícia do bicho se espalhou logo. E à tarde, o pai do menino veio arrumar o lugar onde ele estava enterrado e me perguntou se era verdade o que eu tinha visto. Eu confirmei e ainda falei. De tardezinha, ele veio aqui na minha casa e pediu água. Um homem todo sujo que eu nunca vi aqui antes. Ele entrou nesse mato lá atrás e de madrugada nós vimos foi o demônio. E se isso que vimos era realmente um lobisomem, quem vira é esse maldito que eu dei de beber. O pai do menino se encheu de fúria e o homem estava com tanto ódio que se visse o andarilho que eu vi ali na frente dele, ele arrancaria a cabeça do cara só com a força dos braços. Então organizamos de ficarmos de tocaia na noite que estava vindo,
e armamos uma cilada pro caso do bicho voltar para pegar o que não conseguiu na noite passada. Ficamos na espera, mas naquela noite ele não voltou. Armamos tocaia para pegar o bicho por quase um mês, mas ele não deu mais as caras. Chegamos a achar que o tiro do Roberto deu cabo no homem que virava bicho, ou se ele foi ferido, ele foi para longe para nunca mais voltar. Porém, anos depois, o demônio voltou. E nessa época, eu já era pai e morava com a minha esposa e filho. E por pouco, a coisa não pegou meu filho. E com o tempo, foi enchendo de casas em todo lugar. As ruas foram melhorando, mas ainda assim, era um lugar meio deserto. Haviam lugares que eram bem perigosos de se ir, principalmente à noite. E por isso, quando anoitecia, você só passava nesses lugares mais isolados se fosse realmente preciso. O meu filho já tinha 17 anos, quando certa vez, ele com mais 2 amigos foram até um açude que ficava descendo a estrada do cemitério, indo lá por trás. O povo chamava de açude dos campos, porque metade dele ficava para dentro de umas terras que pertenciam a uma família que tinha esse sobrenome. O proprietário era Caio Campos, mas a metade que ficava para fora dessas terras era permitido o banho e a pesca, antes de chegar nas terras do Caio. Havia um pé de manga desses gigantes, e o povo às vezes levava peixe para assar lá e comer na sombra. A gente sempre passava por ele, e nesse dia os garotos ouviram os gritos de uns meninos pedindo ajuda. Eles disseram que tinha um homem doido atrás deles, e o meu filho e os seus 2 amigos correram até lá com um pedaço de pau e pedras na mão, e lá na frente eles só viram alguém de costa correndo para dentro do mato. E os gritos vinham lá de cima da mangueira. E eles foram até lá e viram 2 meninos que eram filhos de um homem que morava na outra rua da minha casa. Os 2 eram muito danados e por isso não passavam despercebidos. E todos ali que moravam perto do cemitério conheciam eles. Se chamavam Henrique e Juliano e tinham uns 9 ou 10 anos. E quando esses 2 viram o meu filho e os seus amigos, eles desceram rápido e com os olhos cheios de lágrima, disseram que um homem ruim estava atrás deles. Os rapazes perguntaram quem era o homem, mas eles não souberam dizer. Só falava que era um homem com os pés de bicho e estava lá embaixo pedindo para eles descerem, que ele daria dinheiro a eles se os 2 dessem a ele uma manga bem doce. Mas lá de cima, eles viram que o pé do homem não era de gente e começaram a gritar. O homem disse que iria pegá-los quando eles descessem, e quando o estranho viu que tinha gente se aproximando, ele correu para o mato e se escondeu. Eles voltaram para casa com os 2 meninos e levaram-os até a sua casa. Eles contaram ao pai o que tinha visto, e o pai perguntou: que negócio era esse de pé de bicho? E eles falaram assim: o pé dele era gigante e tinha unhas para cima. E lá de cima do pé de manga, a gente viu que tinha pelo nele todo. E quando falamos que não íamos descer, ele mudou do nada e começou a dizer que ia nos pegar. A história dos meninos começou a se espalhar, e quando meu filho me contou, eu já fiquei esperto. Eu já tinha tido uma experiência com gente que virava bicho, e logo disse: acho que esse é o tal do lobisomem que tá rondando aqui, e me parece que ele gosta mesmo é de crianças. E passados alguns dias, eu tinha ido com um compadre meu para uma festa de casamento de um amigo nosso, e a minha esposa estava passando uns dias na casa de um amigo dela de infância. E a festa se realizou em um lugar chamado Sítio das Pontes, que ficava meio longe. E na ida a gente foi de carro pegando carona, mas na volta a gente teve que voltar a pé. Tinha gente que vinha a pé também, e a festa foi até altas horas. E lá pelas 11 da noite eu decidi vir embora
e o caminho estava mais escuro. A gente seguiu com várias outras pessoas que estavam voltando para suas casas também, mas as casas deles eram mais próximas do que a nossa, e assim foi diminuindo o pessoal, até ficarmos só eu e o meu compadre. Pegamos a estrada da subida, que era bem mal iluminada, e depois de uma curva já se via o muro do cemitério e a minha casa. Mas antes dessa curva, vimos um bicho sair do escuro e ficar bem no meio da estrada, mas ele não nos viu. E com um susto, a gente pulou um cercado que havia do lado e entramos em uma casa que estava em construção. E lá dentro havia uma escada encostada na parede que não tinha telhado. E subimos lá para cima para olhar o que era aquilo lá na rua. E ficamos olhando sentados na madeira que já estava pregada para receber as telhas. E vimos um bicho exatamente igual ao que eu havia visto na adolescência. A diferença foi que esse ainda estava vestido com roupas de gente, mas não era mais uma pessoa. Tinha a aparência de um animal, com longos braços e pé, exatamente como os meninos tinham falado. A coisa passou e ficou na luz amarelada de um poste, como se procurasse algo. E foi quando vimos subindo 3 homens que vinham conversando, e nós começamos a gritar, dizendo para eles tomarem cuidado. E o bicho, quando os viu, ele saiu correndo, e eles viram quando a coisa foi até o cemitério e lá se escondeu. Nós descemos da casa e fomos até os homens. Eu bati na porta chamando o Roberto, que quando me ouviu dizer o que nós tínhamos visto, ele já se armou e foi até o cemitério ver se a coisa ainda estava por lá. A gente olhou por todos os lados, cada canto e atrás de tudo, mas o bicho já não estava mais lá. E foi quando vimos que lá atrás havia uma parte do muro mais baixa, e deveria ter sido por ali que a coisa fugiu e ganhou o mato. Ficamos olhando lá de cima do muro, mas não havia nada a se fazer. Mas uma coisa era certa: o lobisomem que eu tinha visto quase 20 anos atrás estava de volta e atacava no mesmo lugar de antes, nas proximidades do cemitério. E passados 2 dias desde a aparição, ficamos sabendo da história do seu Antônio, que morava na estrada descendo o cemitério, já do lado esquerdo. A casa dele era a última da rua que dava para um terreno muito grande, mas que não tinha nada além de mato, e foi assim que ele nos contou. Eu tinha pescado uns peixes e estava fazendo um caldo para dar de comer para os meus cachorros, misturando com farinha de milho. E como são 6 cães grandes, em fim de semana eu faço essa comida mais forte para dar para eles. E entrei pela noite fazendo um caldo em uma panela que estava no fogareiro lá nos fundos do meu quintal. Já era noite quando eu comecei a assobiar para eles, que quando ouviam já corriam para o meu pé, mas dessa vez nenhum veio. Eu chamei por eles e assobiei e nada. Pensei que eles poderiam ter entrado no mato e estavam correndo atrás de algo, pois são 6 cães bem bravos. E foi nessa hora que eu vi aquela quebradeira de mato e eles latindo atrás de alguma coisa. Eu vi eles pulando em cima de um bicho que dava patada neles, que os faziam gemer e cair longe. Eu os chamei e 2 vieram para perto de mim, mas ficaram 4 acuando a criatura mais na frente. E foi quando aquela coisa olhou para mim, e o seu rosto tinha pelos, mas estava todo torto, e parecia molhado como se estivesse derretendo. Era uma coisa muito feia, o corpo todo torto, e também os braços longos como os de um macaco desses bem grandes. E quando aquela coisa me olhou, os 2 cães que tinham voltado para perto de mim, eles correram para cima do demônio e ficaram os 6 atacando ele, até que o bicho fugiu e eles partiram atrás. Eu assobiei e os 6 voltaram.
e 3 deles tinham cortes que foi preciso costurar, mas estão bem. Agora, o que os atacou tinha garras afiadas que fizeram um corte fundo nos meus animais, mas eles não deixaram o bicho chegar nem perto do meu cercado. Era ele que o povo diz que aparecia atrás do cemitério ou nas ruas, o tal do lobisomem. E quase 20 anos depois, o lobisomem que eu vi com os meus próprios olhos estava de volta. E dias depois ele sumiu e ninguém mais o viu. Mas como da segunda vez, ele voltou quando ninguém mais achava que ele poderia voltar. Mas não se passou muito tempo até eu dar as caras novamente com aquela criatura. Eu a havia separado da minha esposa. Ela estava de caso com um homem que se dizia gostar de homens. Ele se chamava Patrício. Resumindo, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho e peguei os dois transando loucamente. Não vou entrar em detalhes, mas me separei dela e ela foi morar com os seus pais. E o meu filho decidiu ir junto, já que ele acreditou na versão da mãe. Alguns meses depois, comecei a me engraçar com uma moça chamada Luana, que era descendente de índios, mas não vivia em reservas ou comunidades afastadas. Ela morava perto da escola que eu estudava na adolescência e tinha uma família muito grande. Eles tinham um tipo de sítio e lá dentro haviam várias casas onde moravam seus tios, tias e avós, e cada um com uma casa diferente, mas moravam todos perto um do outro nesse sítio. Eu acabei conhecendo a Luana na escola quando fazia o 3º ano do ensino médio e ficamos bons amigos. Mas eu me casei e nos afastamos. Porém, de vez em quando eu pulava a cerca com a Luana e transávamos loucamente no matagal. Eu me lembro que da última vez ela pediu para uivar no meio do ato. E no dia seguinte os fofoqueiros da comunidade relatavam não só ouviram o uivo de dentro da mata, mas também afirmaram que viram o lobisomem. E quando contei a Luana sobre a história que tive com o lobisomem anos atrás, ela ficou surpresa e ao mesmo tempo curiosa em saber mais. Ela disse que o seu avô, que ela chamava de Rambo, ele tinha várias histórias sobre essa coisa. E ele dizia que não se deve brincar com gente que vira isso, porque bicho mais vingativo que esse não existe. Eu fiquei tão curioso em conhecer o Sr. Rambo, que pedi para que Luana me levasse até ele. E em um fim de semana, eu fui até lá para ouvir as histórias desse senhor. Entramos em uma casa simples, onde um senhor cozinhava algo sentado ao lado do fogo. Ele era muito brincalhão e ficava dizendo coisas para todos que estavam ali ficarem rindo. O seu apelido era Rambo, porque ele andava sempre armado, mas não era revólver, era outro tipo de arma que ele sempre carregava com ele entre as pernas. E quando a sua neta pediu para que ele contasse as histórias que sabia sobre lobisomem, ele logo começou a falar. Quando eu morava dentro das matas, sempre aparecia esse bicho. Eu lembro que as mães tinham filhos pequenos e quando ouviam o uivo, elas banhavam a criança para esconder o cheiro ou pegavam folhas de cheiro forte e colocavam ao redor do pequeno para confundir o faro do bicho. E quando ele falou isso, eu contei sobre a história que me ocorreu anos atrás, e ele disse que isso era lobisomem sim, e quem vira está sempre onde existe morte, cemitérios, matadouros de animais, ou lugares onde acontecem desgraças. Então ele contou o que lhe aconteceu. Certa vez, eu tinha feito uma viagem a pé com o meu pai para visitar a irmã dele que tinha tido um menino. Ela morava em uma casa afastada porque o seu marido não era índio e a casa ficava bem longe, porque o homem criava porcos para vender e o mau cheiro de onde os bichos ficavam era muito forte para ter vizinhos.
e por isso eles tinham que morar afastado. Nós fomos um dia para voltar no outro, e naquela noite um lobisomem apareceu. Nós estávamos cozinhando em um fogareiro e minha tia se balançava em uma rede com a criança, quando ouvimos os porcos gritando e corremos para ver o que era. E quando vimos, havia um animal dentro do chiqueiro já todo sujo, que quando nos viu, ele veio para cima de nós. Corremos de volta para casa, e o meu pai não teve dúvidas de que era um lobisomem, mas o marido da minha tia não queria perder os seus bichos. Ele se armou dizendo que iria voltar até lá, e eu e meu pai fomos com ele, mas o bicho não se viu mais. E foi quando a minha tia gritou lá na casa, e corremos para acudir, e vimos um bicho correndo de costas, e parte do corpo tinha pelos e outras não. Ele fedia muito e dava roncos que se ouvia de longe, enquanto ele corria. No que fomos acudir os porcos, o bicho foi até a casa onde a minha tia estava com um menino novo. Bicho esperto é lobisomem, porque se ele quisesse mesmo ter levado algum porco, ele teria levado e ninguém daria notícias. Mas ele queria era a criança e nos afastou da casa, mas por Deus, o plano dele não deu certo. E quando amanheceu, o marido da minha tia foi atrás de comprar uma arma de fogo para se proteger, mas aquele maldito não voltou mais. Teve outra vez que as crianças de onde a gente morava chegaram gritando que um homem de mãos grandes tinha tentado contra eles. Nós fomos atrás desse homem, mas antes eu perguntei por que das mãos grandes. E os meninos falavam que o homem se aproximou escondendo as mãos e dizendo que era amigo. Mas quando mostrou uma das mãos, era peluda e tinha garras. E a cor dos olhos do homem eram bem diferente. Olhamos ao redor e atrás desse homem, mas nada vimos. Porém, à noite ele veio nos atormentar, só que já estávamos o esperando. Fizemos uma fogueira alta para iluminar ao redor e só ouvimos o roncado do bicho no mato. Ele andava quebrando galhos e fazendo barulhos para assustar, mas nenhum dos homens que ali estavam tinham medo, e se ele atacasse seria o seu fim. Ele veio por 3 noites e, vendo que não conseguiria nada, ele se foi para fazer maldade em outro lugar. E teve uma vez que achamos uma comitiva dessas de gado fazendo uma viagem e paramos para avisar que havia um bicho medonho que atacava viajantes. Eles então falaram que a tal coisa já tinha atacado na noite anterior e nos contaram como foi. A gente tinha montado acampamento para passar a noite quando meu amigo foi olhar uma movimentação estranha onde o gado estava. Nós estávamos comendo perto do fogo, e foi quando ele voltou gritando, dizendo que uma coisa estava correndo ao redor dos bichos e os espalhando. Normalmente, quando tem bezerros maiores, eles ficam na ponta, deixando os bezerros mais para o meio. E esse bicho tentou espalhar para ver os bezerros e tentar pegá-los. A gente correu para ver que bicho era, e vimos um animal estranho que balançava as pernas para cima e para baixo, como se os joelhos fossem uma mola. Eu nem pensei 2 vezes e disparei a minha arma. O bicho deu uns pulos e saiu nas 4 patas fugindo. A gente viu um lobisomem, mas ele não se criou nessa comitiva. Bem, essas e muitas outras histórias o Sr. Rambo me contou sempre que eu ia até lá. E mesmo depois de anos, eu continuei fazendo visitas e sempre ia de moto. E às vezes ficava até tarde por lá conversando, até que o Sr. Rambo me contou que algumas pessoas estavam vendo um bicho estranho e que eu tomasse cuidado, pois eu poderia dar de cara com ele. Uma noite dessas, eu nem liguei e acabei me dando mal. Como eu falei, eu sempre ia até o sítio do Sr. Rambo,
onde morava a minha amiga Luana. E mesmo depois de eu me divorciar, as pessoas falavam que nós tínhamos um relacionamento, mas não era isso. Eu adorava ouvir as histórias que eles me contavam. E certa vez, quando eu cheguei lá, o Sr. Rambo, ele disse que queria falar comigo, pois às vezes eu saía de lá tarde da noite e algumas pessoas ali de perto estavam vendo uma coisa estranha e fazia algumas noites. Ele disse que eu, quando fosse embora, eu mudasse de caminho e pegasse sempre uma estrada diferente, pois alguém poderia notar que eu tinha o costume de ir e vir sempre pelo mesmo lugar. Eu perguntei o porquê disso e ele respondeu: ontem eu ouvi uma história de um homem que veio entregar leite aqui. Ele disse que há uns dias a sua mulher estava lavando a louça em uma pia que ficava na parte de trás da casa e ela escutou algo se aproximando. Ela ficou com medo, pois o cachorro da casa começou a latir sem parar. E foi aí que ela viu dois grandes olhos no escuro e correu para acender a luz do quintal. O seu marido veio também, e o casal viu saindo do quintal deles um bicho que não sabem dizer o que era. Só falaram que ele fedia muito e parecia um grande cachorro doente com pelos caindo. E nessa mesma hora, ele voltou e o casal escutou o cachorro deles brigando com alguma coisa. Então eles acenderam a luz e novamente lá estava o animal estranho fugindo da luz e se escondendo no escuro. E sabe o que eles tinham em casa? Um recém-nascido de 3 semanas. Eu não sei se é o mesmo lobisomem que você e várias pessoas já viram nessa região, mas com certeza o gosto dele é o mesmo. Onde tem recém-nascido, ele vai atrás. Eu escutei o conselho do seu Rambo. Eu fiz como ele me pediu. Na verdade, eu até parei por um tempo de ir até lá, onde eles moravam, para ver se essa história sobre o bicho tinha fim. Mas essa coisa parecia nunca ir embora. Até que chegou o aniversário de Luana e eu fui até lá, pois era sempre feita uma grande festa em comemoração. Eu fui de moto. Cheguei lá já à noite e o Sr. Rambo veio falar comigo que se caso ficasse muito tarde e se eu ainda estivesse com eles, eu poderia dormir em sua casa e voltar para a minha só pela manhã. Eu agradeci e falei que não iria demorar, pois tinha que acordar cedo para o serviço no dia seguinte. Eu fiquei com eles até umas 9 horas e quando peguei a minha moto para ir embora, a Luana e o Sr. Rambo, eles vieram pedir que eu não fosse e que deixasse para ir pela manhã e ficasse ali com eles aquela noite, pois as estradas que eu teria que passar estavam perigosas. Eu falei que não precisava, mas se caso visse qualquer coisa, eu voltaria. Então liguei a moto e fui. Havia uma estrada que eu achava mais rápida e o povo chamava de Estrada do Matadouro, porque no fim dela havia um matadouro desses de frango que você sentia um mau cheiro de longe. E quando vi a parede lateral de lá, eu senti de voltar até o sítio do Sr. Rambo. Eu não sei explicar, mas algo me dizia para dar a volta com a moto e não passar por lá. Então eu fiz isso. Voltei até o sítio e quando cheguei no portão, o Sr. Rambo mesmo, sendo já um senhor de idade, ele correu até onde eu estava para abrir o portão e me deu um abraço dizendo que estava muito preocupado por eu ter ido. Mas graças a Deus eu tinha voltado e a Luana veio falar comigo aliviada por eu não ter pego a estrada e me abraçou também. Então eu fui até a casa do Sr. Rambo e contei a ele que senti uma coisa muito forte que me dizia para voltar, e ele disse que foi Deus que me mandou voltar, e falou que o mal há muitos anos caminhava nessas estradas à noite e que era um mal antigo e perverso.
Eu dormi na casa dele naquela noite e pela manhã bem cedo eu fui para casa. Peguei a estrada do matadouro já de dia e quando passei lá em frente, eu vi a porta lateral aberta e havia uns frangos lá do lado de fora andando solto e eu achei estranho, mas continuei o meu caminho. Uns dias depois, eu voltei até o sítio para visitar a Luana e o senhor Rambo me perguntava se eu já sabia o que havia acontecido na estrada do matadouro na noite que eu voltei. Eu disse que não. Então, eles me contaram. O rapaz que trabalhava no matadouro, ele passou aqui esses dias e disse que na noite do aniversário da Luana, o animal invadiu o lugar. Ele falou que estavam com mais 2 homens e viram o monstro quando foram jogar as penas das galinhas em um buraco para queimar no dia seguinte. E lá, eles viram uma coisa que os olhos brilhavam no escuro. Eles correram para dentro e o animal veio atrás deles. Os homens ficaram tão apavorados que correram até um carro, ligaram e foram embora. E pela manhã, a porta de trás estava aberta e haviam galinhas mortas e outras soltas nas estradas. O bicho entrou e deixou lá mais de 10 galinhas mortas. Elas estavam cheias de marcas de mordidas, principalmente nas cabeças. Eles estavam tentando entender que bicho seria esse, mas para nós não existe dúvidas. Está bem claro que se trata de um lobisomem. E se você tivesse passado na estrada aquela noite, teria dado de cara com um lobisomem lá no matadouro. Mas por Deus, você não passou. Eu tive um livramento dos céus naquela noite, e graças a Deus e ao seu Rambo que me avisou do perigo. E nessa mesma época, teve outro relato de um senhor que estava voltando de carro para casa e viu os porcos saírem correndo do mato e atravessando a estrada. Ele parou e ficou olhando o que corria atrás dos bichos, e foi quando ele sentiu que algo pareceu encostar na parte de trás do seu carro. Ele olhou pelo espelho retrovisor e viu um demônio todo peludo de olhos amarelados já perto do vidro e olhando lá dentro. O senhor disse que pisou fundo para sair dali e o bicho ainda correu um pouco atrás do carro e depois parou e pulou para o mato. Eu estive pensando que são muitos relatos sobre esse bicho por aqui através dos anos. E cheguei à conclusão, não é de longe como um andarilho que eu vi da primeira vez. Eu acho que é uma pessoa de perto, e é alguém que vive por aqui e anda nessas estradas, e conhece as ruas e onde todos moram. E por isso, sabe exatamente onde atacar e quem atacar. As minhas visitas ao sítio do seu Rambo e a minha amizade com a Luana acabaram quando eu me casei novamente com a minha ex-esposa. Nessa época, ela já tinha mais 3 filhos, 2 do Patrício e o meu primogênito. Eles terminaram porque o Patrício conheceu um senhor bem peludo que parecia um lobisomem. Eu tenho certeza que o lobisomem do alto do cemitério era alguém que há muitos anos vive aqui. E já fazem mais de 20 anos que não escutamos qualquer relato sobre a criatura. Aqui virou um lugar cheio de casas, com postes de luz, e não lembra nem de longe o lugar que foi antigamente. Tem mais de 20 anos que a fera não aparece, e há quem diga que ela não volta mais, e que a pessoa que virava já deve ter morrido, mas eu não acredito nisso. Para mim, a pessoa que vira ainda está por aí, só que agora mais afastada por conta do aumento das casas e das pessoas. E ele deve procurar lugares mais isolados para se transformar e levar o terror a quem o vê, assim como ele fez há anos atrás. Boa noite.
que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, fael.portinari. E se você tiver um relato assombrado, envie para o e-mail do canal, relatosdeliteoculta@gmail.com. O primeiro relato de hoje é o lobisomem do Mirante. Então vamos ao relato. O que vou narrar realmente aconteceu comigo no ano de 2009. Eu não tenho vergonha alguma em admitir que durante aproximadamente 8 anos da minha vida, eu fiz uso de drogas pesadas, cocaína e crack. E hoje, graças a Deus, eu estou livre desse mal que tanto prejudicou a mim e a minha família. E depois de ter aprontado de tudo em busca do meu prazer, eu resolvi procurar ajuda em vários grupos de apoio. E chegamos à conclusão que a melhor saída para mim era um tratamento intensivo, ou seja, internação. O processo de internação era de 9 meses. E o meu primo, ex-dependente, era coordenador da clínica onde eu fiquei. E acabei escolhendo também essa clínica pelo fato de ter alguns amigos lá internado. E entre eles o Paulo, que era um alcoólatra, e nós o chamávamos de Billy Joy. Será que é o Billy Joy do Green Day? Seu estado de saúde já estava bem deteriorado, e ele veio a falecer durante a sua estadia na clínica. E antes dele falecer, ele me contava várias histórias de criaturas sinistras que ele presenciava ali, nas matas, próximo à chácara. Inclusive, ele me contava que ali vivia um mapinguari, e ele mesmo já havia confrontado essa criatura. Lógico que eu ria e não acreditava, pois para mim não passava de um devaneio da cabeça dele, ainda mais pelo fato dele ter sido um alcoólatra. E era aí que eu não acreditava mesmo. Bem, mas eu caía na conversa do Paulo. Eu perguntava sobre diversas coisas, somente para ver até onde ele chegaria. Então, eu perguntei se ele poderia me mostrar esse tal mapinguari, e ele disse que não, pois ele mesmo se transformou em um lobisomem e colocou esse mapinguari para correr. Lógico que eu não aguentei e caí na risada, mas ele fez uma cara de sério e me prometeu que na próxima lua cheia ele me provaria que estava dizendo a verdade, pois viraria um lobisomem em minha frente. Bem, lógico que eu também não levei a sério. E a próxima lua cheia também não chegou para ele, pois o Paulo veio a falecer muito antes. A chácara onde estávamos era bastante afastada, e não havia iluminação pública na estrada de terra que levava até a clínica. E lá, cada um tinha as suas responsabilidades. Cozinheiro, ajudante de cozinha, faxineiro, ajudante de faxineiro, ronda noturna, horta, entre outras. A minha responsabilidade era a ronda noturna. E toda noite, depois de jantarmos, rezávamos o terço, líamos alguns livros, escrevíamos carta, entre outras coisas a mais. E quando era 23 horas, eu apagava os lampiões, fechava a porteira e verificava os animais, etc. Lembro-me que em uma noite de lua cheia, em uma das minhas rondas, quando eu ia fechar a porteira, eu vi um vulto agachado próximo ao mirante. O mirante é uma cruz de madeira bem alta. Então eu resolvi voltar e chamar os responsáveis pela segurança do local. Mas percebi que esse vulto chorava e soluçava. Acho que devido ao fato de buscarmos a espiritualidade, aquela cena me comoveu e senti vontade de tentar apaziguar aquele coração angustiado. Passando um pouco da sabedoria que eu aprendi estando naquele local. Eu caminhei sozinho até aquela pessoa, achando que se tratava de um mendigo, ou até mesmo um alcoólatra tapado. E para o meu espanto, quando eu cheguei bem perto e já estava colocando a minha mão sobre o ombro daquela pessoa,
eu pude perceber, com a ajuda da luz da lua cheia, que quem estava ali, chorando, soluçando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados cometidos, era o Paulo, aquele mesmo que havia falecido naquele local. Ele virou-se para mim e eu senti que ele ia me dizer algo, mas o pavor tomou conta de todo o meu ser e eu caí para trás e fiquei paralisado, tentando me levantar para correr, mas as minhas pernas não me obedeciam. O Paulo, soluçando, logo disse: "Eu te prometi que nessa lua cheia eu te provaria que estava falando a verdade. Eu sou um lobisomem e me entreguei ao álcool justamente para sair dessa realidade." E após ele dizer isso, o seu corpo foi mudando de forma, pelos cresciam em seus braços, os seus ossos se partiam e os seus olhos se tornaram duas bolas brancas, enquanto ele estava ajoelhado, olhando para a lua e uivando. Finalmente recuperei as minhas forças, pois aquele uivo estridente me fez voltar a si. Então saí correndo o mais rápido possível. Senti os meus calcanhares tocando na minha bunda de tanto que eu corri, gritando desesperado e sem olhar para trás. Alguns internos saíram dos seus quartos para ver o que estava acontecendo. Acordei também os monitores e o coordenador, mas ninguém acreditou no que eu havia contado. Na outra noite, eu não fui fazer a ronda. Pedi que trocassem a minha responsabilidade, e assim foi feito. Mas para o meu azar, o novo Ronda não viu nada de anormal. E eu passei a ser perturbado pelo restante do grupo durante todo o tempo que eu estive internado. As pessoas diziam que eu não tinha mais cérebro, ou até mesmo que eu já estava louco devido ao uso de drogas que eu havia feito durante todo o tempo, e que o meu estado psicológico já estava bem deteriorado. Porém, eu juro que o que eu vi naquela noite foi real, e também não foi fruto da minha imaginação. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato, e o nome é Gritos. Essa história se passou no início da minha adolescência. Hoje eu tenho 30 anos. E posso ainda lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos lá. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. E isso ocorreu na década de 80. Eu e a minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral. E tudo era calmo e tranquilo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu e os meus irmãos a conhecíamos por dentro porque, vez ou outra, nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos da casa. 2 de cada lado e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacateiro no canto esquerdo, e era uma bela casa. E no lugar da senhora Ana mudaram 3 irmãs: a Clara, a Josefina e a Marília. Infelizmente, a Marília era doente e tinha um mal no estômago. Bem, era o que a minha mãe dizia para o que hoje conhecemos como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor, e a pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador, e chegava a gelar a espinha e até mesmo o sangue. O tempo passou, e a pobre Marília ia resistindo à doença. Mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia.
e alguns vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte a ter que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. Finalmente, foram concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. E numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, a Marília faleceu. E todos ficaram aliviados pelo fim do seu sofrimento. E todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. E não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma noite de quinta-feira, perto das 23 horas, tudo começou. Primeiro foram os gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos, e foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginavam tratar-se de alguma brincadeira de algum moleque mal educado. Mas pela manhã, para o assombro de todos, eles viram um enorme caminhão-baú parar à frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs as questionaram do porquê daquela mudança repentina. E as irmãs, com os rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram?" Então, os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso, era brincadeira de algum moleque travesso." E as moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília, e o quarto estava trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiram pelas noites, até que enfim chegou no 7º dia e parou. Até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem todo mundo é solidário e palpável como imaginamos. E muitas vezes podemos acordar desse nosso ceticismo por gritos na noite. Gritos que não sabemos de onde vêm. Boa noite. O primeiro relato de hoje é: o Saci mal criado me xingou. As criaturas das matas às vezes surgem até mesmo fora das matas, talvez mostrando que podem fazer o que bem entenderem e assombrar quem bem quiser. O fato a seguir pode ser uma dessas experiências. Olá, eu me chamo Maria e moro no interior do Paraná. E todo dia, quando eu vou para o trabalho, eu passo por uma rua que está quase sempre deserta. E raramente eu encontro mais alguém passando por ela. É uma rua calma, estreita, com um monte de casinhas. A maioria das casas tem árvores no quintal e uma das casas tem um pinheiro enorme. Certo dia, eu estava passando por essa rua, a caminho do trabalho, e então eu ouvi uma risadinha de criança. Eu olhei em volta, mas não vi mais ninguém. Simplesmente segui o meu caminho. E quando eu estou embaixo do pinheiro, eu escuto aquela risada novamente. E quando eu olho para cima, eu vejo um garotinho lá em cima. Eu estranhei que ele estava lá às 7h30 da manhã. E sem ninguém por perto. Bem, ele era negrinho, tinha um gorro vermelho, e nesse momento eu nem reparei se ele tinha uma ou duas pernas, porque eu nem imaginei na hora que poderia ser um saci. Então eu falei para ele: "Ei, garoto, é muito perigoso você ficar aí em cima, você pode cair e se machucar." Mas ele simplesmente levantou a cabeça e riu. Aí eu pensei que devia ser algum menino de uma das casas que já devia estar acostumado a subir ali em cima. Então eu simplesmente segui o meu caminho.
Eu andei mais um pouco e olhei para trás. E ele ainda estava lá em cima da árvore, rindo e olhando para mim. Então, eu olhei para frente e continuei andando. Mas de repente, eu ouvi um grito de pavor. E quando eu olho para trás, eu vejo o garotinho caindo lá de cima, diretamente com a bunda no chão. E quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico, pois ele estava muito alto. Eu saí correndo, mas quando eu cheguei perto, eu fiquei sem reação, pois foi aí que eu vi que ele só tinha uma perna. Bem, ele era menor do que aparentava ser em cima da árvore, e foi aí que eu liguei as coisas. Bem, aquilo não era uma criança, era um saci. Ele ficou muito enfurecido e me xingou de vários palavrões, como se eu tivesse culpa. Eu não vou citar as coisas que ele me chamou aqui porque é até pesado. E quando eu pensei que eu já tinha visto de tudo nesse mundo, ele saiu pulando, resmungando, e logo então se formou um redemoinho em volta dele, e aquele redemoinho foi andando até ele sumir. Eu só consegui voltar a si depois de uns 5 minutos ali parada. E por incrível que pareça, ninguém passou por lá. Era tudo o que eu menos esperava naquele dia, era ser xingada por um saci malcriado. Eu cheguei a passar por aquela rua mais algumas vezes, mas nunca mais vi o saci novamente. E sempre que eu posso evitar, eu não passo por lá. Boa noite. O segundo relato é O Saci no Meu Quintal. Boa noite, eu me chamo Amanda. E este fato que vou contar aqui aconteceu quando eu morava na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Quando eu era pequena, a minha família acabara de mudar para um bairro cercado por matas. E nós tínhamos nos mudado para essa nova casa fazia pouco tempo. Era uma casa com um terreno gigantesco. E nessa época eu devia ter entre 8 ou 9 anos. O meu quarto ficava na parte de trás da casa e dava para ver quase todo aquele quintalzão. Por muito tempo, nada de estranho aconteceu comigo. Mas eu me lembro de sempre ir dormir cedo com medo de algo. Era sempre tão frio, mesmo no verão, quando era bem quente lá fora. Os meus pais falaram que eu iria me acostumar com o quarto, mas eu nunca me acostumei. E esse medo de noite e o frio inexplicável duraram por 4 anos. Mas uma noite eu decidi que estava cansada de ficar com medo. Eu me forcei a levantar e ir até a janela e olhar para o quintal. Bem, e havia alguém lá. Um garoto muito negro. E mesmo que estivesse escuro, aquele garoto era mais escuro que a própria escuridão. E eu podia ver ele como se fosse de dia. O rosto dele era pequeno e os seus olhos vermelhos como brasas. Eu não sei como, mas mesmo ele estando bem longe, eu sabia como era o rosto dele. Ele parecia estar bravo. E uma coisa que me chamou a atenção também foram as roupas dele. Era uma saia feita de folhas secas e um gorro vermelho na cabeça, e ele também fumava um cachimbo. Eu fiquei tão assustada que eu não conseguia sair da janela. O garoto olhou para mim e o espaço entre nós pareceu não ser maior do que o espaço entre eu e a tela do computador agora. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Eu me sentia tão indefesa e assustada, e os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas eu não sabia se era por causa da minha fragilidade ou do meu medo. Finalmente, a figura saiu pulando para o fundão do quintal e sumiu. E eu consegui gritar. E eu gritei, e os meus pais correram, e eu contei para eles o que vi. E eles insistiram que eu estava andando dormindo, ou que era algum pesadelo. E falaram que era para eu voltar para a cama e dormir. Mas eu não consegui mais dormir por um bom tempo.
Alguns dias mais tarde, eu perguntei para um vizinho alguma coisa sobre o assunto. Ele me contou que coisas estranhas sempre acontecem um pouco depois de onde a minha casa estava, e que às vezes as pessoas que moravam lá viam coisas, e essas assombrações ele disse que era o Saci ou a Caipora. Mais tarde, naquela noite, eu estava na cozinha que ficava bem embaixo do meu quarto. Eu estava preparando um lanche quando eu olhei para fora da janela e quase morri de susto. A figura da outra noite estava lá fora, porém bem mais perto do que da outra vez. O rosto dele estava muito mais bravo do que estava antes. Então eu corri para a sala e contei para o meu pai o que eu tinha visto. Mas quando ele saiu para ver o que era, ele não achou ninguém lá fora. O meu pai estava começando a ficar preocupado comigo. E sinceramente eu também estava. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Quando eu fui para o meu quarto naquela noite, o garoto voltou. Mas desta vez ele estava no meu quarto, bem na frente da janela que estava fechada. Bem, ele parecia muito, mas muito mais bravo. E eu fiquei tão assustada que tudo que eu pude fazer foi gritar. Os meus pais vieram correndo, mas desta vez parece que eles viram alguma coisa. Porque eles me agarraram e me puxaram para fora do quarto e bateram a porta. Os meus pais também puderam sentir o cheiro forte de fumo pela casa. E ninguém dormiu naquela noite. Então, eu contei o que o vizinho havia me dito. E dessa vez, parece que os meus pais acreditaram. Mas o certo é que eu nunca mais dormi naquele quarto. No dia seguinte, o meu pai foi conversar com o vizinho e voltou bem preocupado. Ele falou que o vizinho disse que a figura nunca chegou tão perto antes. E que ele nunca tinha entrado na casa antes. Então, ele achou que era um mau sinal. Então, meu pai ligou para a imobiliária que nos vendeu a casa. E o agente imobiliário falou que algumas pessoas viram algumas coisas estranhas na casa, mas que nunca nada de ruim aconteceu. E que tudo isso era superstição ou coisa de gente com imaginação fértil. O meu pai não quis arriscar e arranjou para nós mudarmos de lá na semana seguinte. Às vezes, eu ainda vejo aquele Saci nos meus sonhos. E mesmo isso tudo tendo acontecido há 10 anos atrás, eu nunca vou me esquecer do terror que eu senti naquela noite. Bem, também posso dizer que nunca mais vou esquecer o rosto de raiva daquela criatura que eu tenho certeza que era o Saci. Boa noite. Então, vamos para o relato de hoje, que é A Sombra Assassina. Eu morei em uma velha casa de fazenda que tinha aproximadamente uns 150 anos. E essa casa ficava no interior de São Paulo, na cidade de Assis. E desde o começo, eu sabia que tinha algo de estranho na casa. Eu falei para os meus pais que eu ouvi alguma coisa se movendo pelo meu quarto enquanto eu tentava dormir. Mas eles riram e falaram que era coisa da minha imaginação. Mas provavelmente a minha imaginação devia ser contagiosa. Nós já estávamos morando naquela casa há mais ou menos um ano, quando a minha irmã mais velha começou a ter problemas. Alguma coisa arrancava o lençol e o cobertor dela e jogava no corredor. Ela achava que era a minha irmã do meio, já que ela era bem pentelha. Mas sempre que isso acontecia, a minha irmã do meio estava dormindo feito uma pedra no quarto dela. E nada muito a sério chegou a acontecer, até o meu aniversário de 16 anos. A minha mãe e as minhas irmãs tinham ido levar uma vizinha que estava passando mal para o hospital. E o meu pai tinha se mudado de casa, pois ele e a minha mãe haviam se separado.
Então, eu estava sozinha em casa, mas não estava nem um pouco preocupada com isso, já que não era a primeira vez. Mas eu mal sabia que essa noite ia ser diferente. Eu tinha acabado de arrumar a bagunça da festa e estava descansando um pouco na sala, vendo TV, quando o som do chuveiro ligado me chamou a atenção. Eu subi e fui para o banheiro ver quem era, mas o chuveiro estava desligado. Mas eu ainda podia ouvir o som de água correndo meio longe, mas não dava para identificar de onde estava vindo. Então eu achei que era melhor ignorar tudo. Mas o que aconteceu depois gelou todo o meu sangue. Eu estava assistindo televisão na sala quando ouvi alguém, ou melhor, alguma coisa, atravessar a sala de jantar que é do lado da sala de TV e subir as escadas. E isso me deixou espantada, já que eu poderia ver se alguém estivesse subindo a escada, já que o sofá da sala de TV é do lado da porta e dele dá para ver as escadas. Eu me levantei, segui os passos, até que eles chegaram na porta do quarto da minha irmã mais velha. Eu parei e olhei em choque, enquanto a porta do quarto dela, que é feita de madeira sólida e muito pesada, eu abri completamente, e alguma coisa que a única descrição que eu posso dar é que era uma sombra, e aquilo entrou no quarto dela. Eu corri para o andar de baixo e vi algo pequeno e preto, e com uma aparência bem grotesca correndo pelo corredor, em direção à sala, que era o escritório do meu pai. E como é típico de mim, em vez de sair correndo para fora de casa, eu fui atrás daquela coisinha preta, que parecia o resultado do cruzamento de um cachorro e um rato. E eu juro que assim que eu entrei no escritório, aquela coisa sorriu para mim, com um tom meio ameaçador. Então, desapareceu no ar como se tivesse dissolvido. A essa hora, eu já estava pensando em deixar a casa. Então, eu vi uma coisa que era terror puro. Era maior e muito mais escuro que o bichinho que eu tinha seguido. E aquela coisa estava agachado no canto do escritório. Não dava para perceber traço nenhum naquilo. Porém, dava para perceber que era só uma grande massa negra. Mas eu sabia que estava olhando para mim. E dava para sentir toda a maldade que emanava daquilo. Eu paralisei e não consegui mexer um só músculo. E quando aquela coisa começou a levantar e a se esticar, se transformando em uma sombra de algo que parecia uma pessoa, a única coisa que eu consegui fazer foi gritar. E eu gritei. Um grito tão alto e cheio de terror que expressava exatamente o que eu estava sentindo. Terror puro e muito medo. Depois do grito, eu consegui me mexer de novo e consegui sair correndo da casa. E fiquei lá fora até a minha mãe e as minhas irmãs chegarem. A minha família se mudou daquela casa algum tempo depois. Depois que alguma coisa atacou a minha mãe enquanto ela dormia. Eu cheguei a ouvir uma conversa dela com uma amiga dela que morava ali por perto. E descobri algumas coisas interessantes. Ela falou para minha mãe que a casa pertenceu a um homem e a família dele há um bom tempo atrás, lá pela década de 1920. E esse homem descobriu que a mulher tinha traído ele com um homem que trabalhava na fazenda dele, quando a nossa casa ainda era uma fazenda. Então, ele matou brutalmente ela e os 4 filhos, e depois se matou também. E depois que nós nos mudamos, a última notícia que eu tive é que a casa ainda estava vazia e ninguém queria morar lá. Bem, e por um bom motivo. A outra história,
aconteceu quando já estávamos na casa nova. E isso há uns 2 anos depois de nos mudarmos. Eu estava sozinha em casa e sem nada o que fazer, e sem ninguém para conversar. Então eu decidi ir dormir. E mais tarde eu acordei de maneira repentina, com a sensação de que alguém espiava o meu sono. Na hora eu fiquei pálida de medo, mas lembrei que quando era pequena eu sentia a mesma sensação na casa anterior. Mas isso logo passou quando a minha mãe me levou num terreiro de macumba. E lá disseram que uma ex-namorada do meu pai tinha feito um trabalho para que a minha mãe perdesse a criança, que no caso era eu. E que o trabalho foi feito para ela se assustar e perder a criança. Mas como ela teve um parto normal, aquele encosto passou a me assustar. Até os meus 14 anos, eu dormia na cama com a minha mãe. E mesmo tendo as minhas irmãs dormindo no mesmo quarto, eu sentia que aquela entidade me observava. Então, eu sempre dormia com a minha mãe. Porém, eu não senti mais aquela presença por 3 anos, depois que a macumbeira fez um trabalho para a entidade. Até que com 17 anos, eu senti a entidade me observando. Aquela coisa apareceu na minha frente e disse: "Eu te assusto, porque um feitiço com seus cabelos e cera de vela do meu velório estão amarrados a você. Reze um terço por dia durante 7 dias por minha alma, e acenda uma vela de 7 dias em minha intenção. E só assim deixará o silêncio." Bem, eu fiquei muda por 7 dias, e os meus parentes ficaram com medo de que eu não voltasse mais a falar. Mas eu, com muita fé, acendi a vela e rezei em silêncio. E quando a vela se apagou, eu consegui voltar a falar. Bem, esses fatos que me aconteceram é verídico. E se alguém tem alguma história parecida, por favor deixe aqui nos comentários que eu estarei lendo todos. Boa noite. Fala galera, eu sou o Fael do canal Elite Oculta e hoje eu tô aqui para mais um relato inédito. Então antes de começar o relato eu vou pedir para vocês deixarem aquele like, quem não é inscrito se inscreva no canal e também vou pedir para vocês estarem compartilhando este vídeo, beleza galera? Porque a visualização dos vídeos nesse último mês tem caído bastante. E antes de irmos para o relato, eu vou pedir para você que não conhece o canal Depois da Meia-Noite, dê uma passadinha lá, é o canal do meu irmão e sai relatos de lobisomem todos os dias. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então corram lá, se inscrevam, deixem o like nos vídeos e agora vamos para o vídeo. O título do vídeo de hoje é Traí o meu marido com 32 machos. Então vamos lá. Olá Fael, bom dia. Eu me chamo Cibele. E pelo título do relato, eu sei que todos pensam que eu sou uma vagabunda. Mas basta escutar a minha história e todos ficarão surpreendidos. Bem, eu me chamo Cibele. Atualmente eu tenho 64 anos e eu começarei a história desde o início, para vocês entenderem que o conceito é mais de liberação. Eu já havia me aposentado e estava com os filhos criados quando descobri várias traições do meu marido. E apesar da vida confortável, a decisão foi tomada, que foi pedir o divórcio, mudar de cidade e me redescobrir. Essa minha nova fase deu origem ao sexo somente por prazer, sem a preocupação de envolvimento amoroso. Excluí a expressão velha demais para isso da minha cabeça e também resgatei a minha autoestima, que estava destruída. Bem, 5 anos antes da separação, eu recebi a ligação de uma moça falando que era namorada do meu marido. Eu tinha uma vida perfeita, de madame mesmo, e os meus filhos eram criados, todos fazendo faculdade. Eu pensei até que fosse coisa do meu cunhado,
pois ele costumava se meter nesses rolos com mulheres. Perguntei se ela não estava enganada, mas ela confirmou que se tratava dele mesmo. Eu fui questionar e ele jurou que era mentira. Mas a partir daí começou a bater uma insegurança e uma tremenda desconfiança. E até mesmo eu chegava a cheirar suas camisas. Bem, demorou quase 8 meses para ele assumir a traição. Porém, veio com aquela conversa que eu era a mulher de sua vida. Na verdade, eu morria de medo de confirmar a minha suspeita. Pois ninguém casa para se separar. E realmente eu não queria. Ainda mais na minha idade. Eu estava com 56 anos. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a aliança, mas continuei casada. Porém, era uma neurose. Um dia estava bom e no outro uma droga. E tinha noite que eu não sabia se ele voltaria para casa. Transformei aquilo no ponto central de tudo, como se não houvesse casamento. E também como se não acontecesse mais nada na minha vida. É engraçado, pois quando descobri a traição, eu fiquei com vergonha e com medo de ser a culpada por ter provocado essa situação. Pois nós mulheres pegamos essa mania de ter a culpa de tudo de mal que acontece na relação. Anos depois, eu fui visitar um filho que morava fora e passei 40 dias longe. Quando voltei, o meu marido estava um amor, querendo me agradar em tudo, muito bonzinho. Bem, aquilo parecia culpa, e realmente era. Eu descobri que ele teve vários casos enquanto eu não estava ali. Continuava com a moça do telefonema. E também surgiram outras mulheres nas viagens que eu fazia a trabalho. Bem, eu disse que bastava para mim. Disse aos meus filhos o que estava acontecendo e anunciei que dessa vez seria a separação. Eles me apoiaram, mas perguntando sempre se eu tinha certeza daquilo. Ao mesmo tempo em que eu queria, aquilo me doía muito. A humilhação de ser traída, ainda mais em uma cidade do interior, onde todo mundo se conhece. Bem, eu pensei, não vou ter mais lugar aqui. Eu fui atrás de uma advogada, catei a minha parte dos bens e em 15 dias eu estava em São Paulo. Vendi o apartamento que tinha em Jundiaí e comprei um outro em São Paulo. E assim eu fui chorar no anonimato. O bom da mudança é que podia ir ao mercado e ninguém me perguntar: cadê ele? Ou escutar: ah, vocês se separaram? Pois todo mundo já sabia. Mas só depois que me separei que vinham me contar que tinha visto ele no avião com uma moça, encontrando com ele jantando em Campinas com outra moça. E essas situações me deixavam cada vez mais brava. Bem, quem não me contou antes não deveria me contar depois. Em São Paulo, eu arranjei um trabalho de meio período. Não era uma coisa que resolveria a minha vida financeira, mas me manteria ocupada. E mal ou bem, isso me forçava a sair, me arrumar e a conhecer pessoas. Na verdade, eu queria ficar dentro do meu apartamento de pijama. Pensava que minha vida estava acabada. E os meus filhos, cada um morando na sua casa, cada um com a sua vida, e não seria justo eu impor a minha dor a eles. Eu estava tão chata que nem mesmo eu me aguentava. Eu pensei, vou arrumar um namorado. Há 7 anos atrás, nem havia esses aplicativos tipo o Tinder. Então eu me inscrevi em um site de relacionamentos que ouvi falar na sala de bate-papo do UOL. E pensei, estou sozinha e não devo nada para ninguém. Só que nunca achei que fosse realmente acontecer. Pensei que não precisava de uma companhia para mudar a minha vida. Então, eu deixei claro no meu perfil
que eu queria um amigante. É uma mistura de amigo com ficante. Mas o que eu não queria era mudar a minha situação atual. Bem, choveu de macho em cima de mim, pois todo homem sabe que a mulherada quer casar ou no mínimo um compromisso sério. Percebi então que eu não tinha autoestima. Antes, era uma sensação de inutilidade que doía. Bem, eu fui saindo com um cara, e depois outro cara, e de uma hora para outra eu percebi que estava sendo elogiada. Bem, como aqueles homens não iriam me ver nunca mais, eles não precisariam falar isso para me agradar. Então comecei a perceber que a minha vida poderia ter mais adrenalina do que aquela que eu vivia até então. Primeiro encontro, eu fiquei apavorada. Acabava marcando em um café, e sempre em lugares públicos, e falava: eu estou de blusa verde, mas colocava um casacão por cima, pois se notasse que ele me agradava, eu tirava o casaco. Bem, o primeiro que saí era bem mais novo, ele tinha uns 40 anos. Começamos a nos falar o dia inteiro até que aconteceu. Mas até acontecer foi um Deus me livre. E para tirar a roupa na frente daquele cara que era mais novo que eu, e era muito bonito, eu pensava que ele iria perceber que eu tinha estria, e então veria a minha celulite. Mas quando aconteceu e transamos loucamente, eu achei aquilo o máximo. E a partir daí eu não me sentia mais temerosa com a vida, pois o que viesse para mim já era lucro, e isso fez com que eu me enxergasse como uma mulher corajosa, destemida, que tinha coragem de aprender. Bem, eu fiz tudo isso sem ninguém saber. Porém, eu tinha um código de segurança. Quando saía, deixava na mesa da minha sala o telefone do cara anotado, pois se eu morresse ou acontecesse alguma coisa comigo, aquilo seria uma pista. Bem, eu adoro seriados policiais, como CSI e Investigação Discovery. Bem, este era o meu código. Afinal, eu iria contar para quem se as minhas amigas resolveram ignorar a minha amizade depois da separação. E eu não era convidada nem mais mesmo para um chá de bebê. Aqui em São Paulo, eu aprendi a sair sozinha. Voltei para a ópera, para a música clássica e até mesmo jantava sozinha. Sentava em um boteco e bebia um chopp, 2, 3, e as pessoas estranhavam. Eu ainda chorava quando fui orientada pela terapeuta a escrever todos os bons momentos da minha vida. Eu fiz isso. Porém, tudo na terceira pessoa. O meu filho, que é escritor, ele me ligou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que estava escrevendo uns contos eróticos. E como ele morava na Turquia, ele pediu que eu enviasse para ele. Bem, ele sacou na hora e me perguntou com quantos eu já havia saído. Na época, com uns 15. E daí ele me falou: manda tudo, coloca na primeira pessoa e vamos escrever um livro. Então eu falei para ele que as minhas experiências sexuais somaram o número dos anos que eu fiquei casada. E foi aí que o meu filho falou: 32. Bem, eu nunca escondi nada. Deixei que ele escrevesse o livro porque o corpo é meu. E posso dizer que foi uma experiência excelente com cada um dos 32 machos. E se eu pudesse, eu faria tudo isso de novo. Boa noite. Bem, esse aí foi o relato de hoje, galera. É um relato bem interessante, né? A mulher que ela pegou aqui 32 caras, mas ela não dá muito detalhes. Até porque se ela fosse dar detalhes de cada um, né? Isso aqui ia virar mais um conto erótico. E eu tenho certeza que não é isso que vocês querem. Contos eróticos. Então, se você ainda não deixou o like, deixa um like aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E hoje, às 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui no Elite Oculta. Então não percam. Boa noite.
Às vezes, a curiosidade pode nos colocar em risco. Um homem estranho que vira lobisomem na lua cheia. Ele sempre se esconde na condição humana, mas quando a noite cai, ele aparece e se transforma na fera. E naquela noite, quem decidiu descobrir quem era o lobisomem tiveram as suas vidas ceifadas. Boa noite, eu me chamo Matheus e sou do interior de Minas, e sempre me interessei sobre assuntos do sobrenatural como lobisomens, mapinguari, saci, demônios e tudo relacionado com o oculto. Isso se deve muito à minha família, que sempre foi envolvida com essas coisas, diretamente e indiretamente. E não são poucas as histórias contadas pelos meus familiares, principalmente nas festas juninas, que são contadas quando todos nos reunimos no sítio da família. Uma noite em especial, todos da família estavam reunidos no sítio, e o nosso sítio ficava muito afastado de qualquer outro lugar. Então meu avô contava sobre uma criatura que aterrorizou a todos no ano de 1970. Ele contava com a riqueza de detalhes tão grande que parecia que estava acontecendo tudo ali naquele momento. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que ele contou. Ele sentou e começou a falar. Isso aconteceu no ano de 1971. A cidade tinha problemas quando alguém morria, pois não tinha um cemitério, e sempre o falecido tinha que ser levado até o município vizinho. Então as autoridades da época resolveram construir um aqui e acabar de vez com esse transtorno. E eu fui um dos trabalhadores que ajudou a construir. Na época, era ao todo 15 homens trabalhando para que se acabasse o mais rápido possível. Só que o lugar tinha muito mato e árvores grandes que tiveram que ser derrubadas, e as raízes eram fundas, e tivemos que cavar bastante para retirar o máximo que desse. O mato tomava conta de todo o lugar, e só para limpar tudo e começar a construir demorou bastante. E como o lugar fazia parte de uma mata fechada e cheia de animais, todos acharam melhor construirmos muros altos ao redor dele, pois a ideia inicial era construir apenas um na frente bem alto e dos lados um muro mais baixo. Então construímos um muro inteiro e começamos a trabalhar no terreno onde ficavam as covas. Tinha sempre muito material que nós tínhamos que levar e trazer todos os dias, pois à noite ninguém ficava no lugar, pois se ouvia gritos vindo da mata, pedidos de ajuda, vozes imitando vozes de conhecidos, vultos e até um forte vento no meio da mata que fazia os pássaros a voarem para longe. E mesmo com todo o material que ficava ali, ninguém tinha coragem de ser o vigia noturno. Então, para nós não perdermos tanto tempo levando e trazendo todo o material dia após dia, o mestre de obras acabou contratando 2 vigias noturnos, e eles relatavam muitas coisas sobrenaturais, e logo cedo dava para ver que estavam apavorados. Um dos vigias que foi contratado para passar as noites lá era o meu irmão mais velho, que estava sem emprego, e acabou aceitando. O lugar onde estava sendo construído o cemitério não tinha casas perto, e a mais próxima ficava mais ou menos meia hora de caminhada. Então, em sua primeira noite, o chefe disse que se ele visse alguma coisa por lá, que tomasse cuidado e não tentar fazer algo, pois se ele precisasse de ajuda, estaria longe. E assim ele foi passar a primeira noite, e graças a Deus foi tudo tranquilo. As assombrações na mata ainda acontecia, mas o meu irmão fingia não ver nada. Os dias passaram e estava quase tudo pronto, só faltava terminar uma pequena capela. E todos os dias tinham pessoas lá comprando pedaços de terreno para ter um lugar para algum familiar na hora da morte. E trabalhávamos feito loucos para entregar logo tudo. Entretanto, ainda assim, algumas pessoas eram enterradas durante o dia. Uma noite, eu estava em casa e acordei com batidas na porta,
e alguém chamando o meu nome, e na mesma hora eu corri para abrir, pois eu reconheci a voz do meu irmão. Ele entrou, estava muito nervoso. Ele correu tanto que mal conseguia falar direito. Eu pedi para ele se acalmar e perguntei o que tinha feito ele vir até a minha casa e deixado o cemitério lá sem ninguém. Ele ficou recuperando o fôlego por alguns minutos e só então começou a falar. Irmão, eu estava sentado perto de uns tijolos na estrada e olhava o terreno, e dava para ver bem, porque como é noite de lua cheia, estava bem claro. E foi quando eu vi uma coisa colocar a cabeça por cima do muro, mas na frente e logo lá pelo meio do terreno me abaixei e fiquei escondido esperando para ver quem poderia ser. Só que quando aquilo pulou o muro, eu vi que não poderia ser um homem, pois era muito grande, fez um barulho alto e quando caiu no chão, aquilo era pesado, pulou e começou a andar estranho como se não soubesse andar ou tivesse alguma deficiência. Até então, eu só o vi de costas. Ele se abaixou e ficou lá por alguns minutos. Eu tentava ver o que poderia ser, só que ele ficou lá parado por bastante tempo. E só quando ele se levantou e ficou de lado, foi que eu tive a certeza que não era humano. Deu pra ver que aquilo que estava ali tinha um focinho longo e estava andando como alguém que tivesse com problemas nas pernas. Eu fiquei com tanto medo que eu fui devagar até ficar atrás de umas tábuas, pois eu não queria que aquilo me visse. Então alguns cachorros começaram a latir na frente do cemitério e aquilo correu até o fundo, como se não tivesse gostado dos cachorros ali. E foi só então que eu corri, peguei a minha bicicleta e pedalei o mais rápido que pude até chegar aqui. A única coisa que eu tinha em mente, olhando aquilo, era que sem dúvidas era um lobisomem. Eu escutei cada palavra do meu irmão e disse que acreditei em cada uma, pois não foi à toa que ele tinha sido escolhido para o trabalho junto com outro rapaz. Mas nesse dia em especial, o outro rapaz não foi trabalhar e o meu irmão ficou sozinho. Ele sempre foi muito corajoso, daqueles que não corre de qualquer coisa. Então, se ele disse ter visto um lobisomem, ele realmente viu um. Esperamos amanhecer e fomos até o local onde ele disse que o monstro estava, e realmente tinha marcas na parede e ao redor. Demos a volta e fomos para o lado de fora onde o animal tinha subido, e lá estava cheio de marca, como se alguém estivesse arrastado alguma coisa. O meu irmão esperou os responsáveis para comunicar que não iria mais trabalhar ali à noite, pois nada que ele já tinha vivido tinha preparado ele para vivenciar uma noite como aquela. Só que nós não sabíamos que aquela noite tinha sido apenas a primeira noite da aparição da fera. E depois que o meu irmão viu o tal lobisomem no terreno do cemitério, ele não quis mais conversar sobre aquele lugar. E mesmo quando eu chegava falando da obra, ele pedia para mudar de assunto, ou até sair de perto para não ter que escutar. O outro vigia, quando soube da notícia, ele também pediu demissão. O coveiro disse que pela manhã havia sido enterrado um garotinho ali no cemitério, e com certeza esse bicho estava ali procurando o menino. E passado alguns dias, os responsáveis pediram para um senhor para passar a noite cuidando dos materiais de construção. Era um homem já de idade que morava 2 ruas depois da minha. Ele já era aposentado e pegou o serviço de vigia por algumas noites. Pois bem, o tal homem foi fazer a vigília sozinho, pois assim ele receberia mais dinheiro. E sempre pela manhã, quando nós chegávamos e já perguntávamos logo se ele já tinha visto alguma coisa, pois a história do meu irmão tinha ficado conhecida no lugar, e sempre o senhor respondia a mesma coisa. Não vi nada aqui, só barulhos vindo da mata, mas eu não tenho medo. Eu falava pro meu irmão que esse senhor ficava lá todas as noites e nunca tinha visto coisa alguma, e que as pessoas estavam comentando
que ele tinha mentido por ter medo de ficar no cemitério à noite. E ele respondia: espero que ele nunca veja o que eu vi, porque ele não vai ter pernas para correr se ele ver. E assim foram se passando os dias. E na obra, nós estávamos escavando umas covas e tínhamos cavado muitas. E tinha buracos por toda parte. E quando o vigia chegou, falamos para ele ter cuidado, pois durante a ronda ele poderia cair em um desses buracos. Voltei para casa e dormi cedo aquela noite, pois cavar aquelas covas tinha me deixado exausto por demais. E cedo eu teria que estar lá novamente. E quando estávamos no caminho, eu e os outros trabalhadores, estranhamos que o vigia não estava sentado no portão da frente, e até brincamos dizendo que ele tinha caído dentro de um dos buracos, e não conseguia mais sair. Nós entramos gritando pelo vigia e nenhuma resposta. Eu disse que ele deveria ter ido embora assim que amanheceu. Só que escutei uma risada mais lá pro meio, e um dos homens nos chamou dizendo que ele estava dentro do buraco. Todo mundo correu e caiu na risada, porque o velho estava sem roupas. Então 2 homens ajudaram ele a sair, e ele só calado e não falava nada. Só ficava olhando para todos os lados, e nós, sem entender o que ele estava fazendo dentro de uma cova sem roupas. Ele foi até a capela, pegou as suas roupas e vestiu. Então eu falei: tá olhando o quê? Perdeu o juízo na queda? Então ele me olhou e disse: o seu irmão estava certo, tinha um bicho aqui. Todo mundo duvidou, só que ele estava certo. Todos se olharam e pararam de rir na mesma hora, e ele continuou: eu tirei a roupa e fui tomar um banho de mangueira porque estava muito calor. E foi ali perto da capela que eu escutei um barulho, como se alguém tivesse pulado para dentro do terreno. Então levantei e fui olhar. Só que quando eu vi o que era, eu percebi que tinha um animal grande cavando onde uma criança havia sido enterrada ontem. E quando vi o tamanho do bicho, eu fiquei congelado. Ele estava ali cavando a cova do menino, e o máximo que eu conseguia fazer foi abaixar para ele não me ver, mas ele me percebeu, se levantou e ficou farejando o ar. Então ele começou a andar no meu rumo. Eu me escondi dentro do buraco e fiquei rezando para ele não vir até mim. Eu só escutava o barulho das pisadas dele e um rosnado alto, como os cachorros fazem quando estão bravos. E quando ele foi chegando perto, os cachorros que vêm aqui durante a madrugada, que eu os alimento, eles começaram a latir para a criatura, que deu um rosnado assustador, saiu correndo e pulou o muro em um único pulo. Eu nunca mais piso aqui à noite. Ficamos olhando o vigia arrumar as suas coisas e ir embora apavorado com o que tinha visto na madrugada anterior. Todo mundo ficou comentando o que ele tinha visto pelo resto do dia. E 3 serventes, que queriam ficar à noite para ver se via o tal bicho, e se realmente fosse feio, como falavam, iam meter chumbo nele. Então, outros 2 se ofereceram para passar a noite lá, e resolver de vez esse mistério. Foi um alvoroço na obra. Os homens combinando de ficar até umas 9 horas da noite para ver se via o bicho aparecer. E eu também fiquei, pois como tinha muita gente, eu achei que não seria perigoso, caso o tal bicho aparecesse. Acabou o dia e ninguém arredou o pé de lá. Ficamos sentados em silêncio e vimos tudo virar uma escuridão, que só era quebrada pela luz da lua. E ficamos lá até umas 9, 10 horas da noite, e nada. Até que resolvemos ir embora, e ficaram só os 3 homens que disseram que ficariam ali até mais tarde. Um deles tinha ido em casa e pegado uma carabina velha e facões, e se o bicho aparecesse pela noite, seria o fim dele. E antes de irmos, os homens contaram que ficariam em uma árvore que tem bem no meio do cemitério,
É uma mangueira alta que faz uma grande sombra onde ficamos descansando depois do almoço. Eles disseram que dali daria para ver todo o terreno e não seriam pegos de surpresa. Os homens então foram até a mangueira e nós fomos para casa. E alguns até diziam para comunicar à polícia sobre o que estava acontecendo ali. Só que ninguém teve coragem de falar que poderia ter um lobisomem rondando o cemitério. Enfim, se fosse uma pessoa que estivesse invadindo o terreno, ela levaria um baita susto naquela noite. Eu fui para casa e quase não dormi esperando o dia amanhecer para ver o que os homens falariam. Acordei até mais cedo e corri para lá, pensando quem seria o primeiro a chegar. Só que no caminho eu encontrei várias outras pessoas que só queriam notícias. Chegamos lá e a polícia já estava no local. Haviam 2 homens dilacerados e o outro estava desaparecido, e havia cápsulas de tiro e uma trilha de sangue que percorria o cemitério e passava por cima do muro. Aqueles 3 trabalhadores que ficaram de tocaia, 2 estavam irreconhecíveis e o outro havia desaparecido. E ninguém fazia ideia do que realmente aconteceu, e o caso ficou arquivado como uma onça que invadiu o local e matou os 3 trabalhadores. E quando o cemitério ficou pronto, colocaram lá 2 novos vigias, porém fixos. Eram pessoas que vieram de fora e desconheciam a história da criatura que deu baixa na carteira de 3 dos trabalhadores. E no fim, todos tinham certeza que se tratava de alguém lá da obra que virava esse demônio. Porém, nunca descobrimos quem poderia ser, porque todos eram conhecidos. Mas tem quem acredita que era o velho que ficou como vigia por um tempo. Ele se transformou no cemitério e acidentalmente ele caiu em uma cova aberta transformado em lobisomem. E por isso o encontramos naquele dia sem roupas. E esse velho, ninguém nunca mais o viu depois desse dia. Bem, essa é a história do meu avô, e eu tenho total certeza que é uma história verídica. Boa noite.